Muito bom dia, descambando para muito boa tarde para todas e para todos. É uma alegria, uma honra muito especiais para mim ter sido lembrado para estar nesse seminário, não é, que reúne professores, mestres, doutores, estudantes da melhor excelência acadêmica que podem reunir, brasileiros e portugueses, mas também com representantes muito extraordinariamente representativos do continente africano e da portentosa Ásia, especialmente da China, não é, que dá nome conjunto ao nosso encontro. Eu estou encarregado pela organização de conversar consigo sobre um tema extremamente arriscado. Se eu fosse mesmo sábio, eu devia dizer, em resposta ao convite, que eu não sei. Não sei absolutamente o que está acontecendo, talvez eu tenha uma pista, o que vai acontecer. Aí eu realmente estou muito inquieto. O tema seria, não é, examinar, sob o ponto de vista do Brasil, essa questão da ordem ou da desordem internacional. Eu, aproveitando a sua generosidade, vou especular que é o que importa a acadêmicos, tentarmos compreender, sem limites, né, seguros das referências do passado, se não pela lição histórica que ele possa nos dar, mas tentar visualizar as tendências e as graves questões que envolvem o futuro da humanidade. Nós estamos vivendo, penso eu, um momento de fim de era. Acredito que os historiadores registrarão esse período, assim como aquele personagem que o Alexandre Dumas destacou, para caracterizar a imperceptibilidade pelos as testemunhas locais, das conjunturas locais, daquela grandeza histórica que eventualmente estejam testemunhando. Diz o personagem do Alexandre Dumas, ali na iminência da Bastilha, quando aconteceu a queda da Bastilha, fenômeno simbólico da Revolução Francesa, perguntado por algum curioso o que estava acontecendo, disse, não, é uma confusão aí na cadeia. Não, só percebeu que estava acontecendo uma confusão na cadeia, naquilo que a humanidade depois registra como um elemento simbólico de uma virada de era. Eu quero crer que nós precisamos nos libertar dessa ingenuidade do testemunho da confusão que houve na cadeia pública da França, para compreendermos a grandeza histórica potencialmente muito ameaçadora que a humanidade está vivendo. Eu penso sim, então, como dizia, que nós estamos encerrando um ciclo histórico, mas o novo ciclo histórico ainda não se desenhou com a clareza necessária e urgente com que penso deveria ou poderia já se evidenciar, e que tipo de tendências e valores, que axiologia guiarão essa nova tendência, essa nova era, essa nova conjuntura. De onde vem essa minha inquietação, essa minha preocupação? Vem do fato de que, na Primeira Guerra Mundial, e evidentemente que há outras ancestralidades, mas eu, por dever de obedecer aqui os tempos do seminário, eu vou me fixar ali na Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os vitoriosos não perceberam, e eu não estou fazendo juízo de valor, nem estou me dedicando a defender este ou aquele valor, senão me colocando como um analista o máximo científico possível, não neutro, porque a ciência não é, nunca foi, nem será jamais neutra, mas apenas para constatar com a exiguidade e a brevidade do argumento. Quando os vitoriosos organizaram o Tratado de Versalhes, eles, sem perceberem, estavam, por prepotência, por imprudência, gerando aquilo que aconteceu como talvez a maior tragédia do mundo contemporâneo, o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. Me parece hoje pacífico aos historiadores menos superficiais que a Segunda Guerra Mundial nada mais foi do que a sequência da Primeira Guerra Mundial mal resolvida, com uma trégua precária, insuportável, insustentável, determinada pela vitória conjuntural. Se isso assim é verdade, emerge da Segunda Guerra Mundial uma nova ordem, inequívoca, conquistada à força, inclusive pela utilização, pela primeira vez, e felizmente a única vez na história da humanidade, do artefato nuclear, que é a arma de destruição em massa, que acabou impondo à humanidade uma espécie de argumento dissuasório que é muito relevante para a apreciação dos tempos presentes hoje. Então, o elemento dissuasório, né, do artefato nuclear, utilizado em Hiroshima e Nagasaki, passa a ser, dali adiante, o elemento, vamos dizer, constrangedor, prepotente ou violentamente forte que dá sustentação, que dá raiz a essa nova ordem.
É uma ordem que muito rapidamente divide os aliados em dois polos, os aliados vitoriosos, em dois polos, norte-americanos e soviéticos, e estabelece na Europa o seu território de confrontação imediata. O efeito disso é extraordinário para esse ciclo histórico. Volto a dizer, não estou fazendo valorações, eu estou apenas tentando uma descrição, não é? Até porque eu vou precisar desse argumento da não valoração para a conclusão do meu raciocínio ao cabo dessa reflexão que me deram a honra de fazer consigo. O que aconteceu ali foi, o mundo viveu uma espécie de estabilidade, não foi uma estabilidade assentada no ideário afirmado de valores, de institucionalidade, de códigos jurídicos nacionais e internacionais dali derivados, mas uma hegemonia moral e institucional e bélica, construída basicamente com, me permitam a abreviação, me permitam a brevidade do argumento, porque é apenas o encadeamento de quem cá constrito aos 30 minutos que eu quero cumprir, é basicamente a ideia de que o mundo teria doravante um organismo internacional que jamais foi empoderado, já adianto o argumento, porque faz parte do nosso argumento, na medida em que norma sem sanção é fogo que não arde, é chama que não queima. Todos os juristas aqui presentes sabem que essa frase não é minha. Não é? E então o sistema das Nações Unidas acaba nascendo com a valoração de um multilateralismo, de um embrião de uma nova ordem jurídica internacional, ao qual todos os signatários estaríamos obrigados a cumprir. Sucedem-se daí alguns desdobramentos que, caricatamente, evidenciam o meu argumento da inconsequência prática disso, e que é o começo inconsequente do momento que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, o Tribunal Penal Internacional. Se você não tem um Tribunal Internacional Penal empoderado para exercitar erga omne, né, para exercitar para todo o planeta suas diretrizes, seus procedimentos, seu alcance da sua mão para, né, o cumprimento do processamento de crimes contra a humanidade, de genocídio ou de outras práticas que tais, este tribunal é capenga. E nós sabemos que os norte-americanos, por exemplo, neste caso, nunca assinaram, nunca se submeteram e até hoje permanecem sem submeter. Mas a ineficácia disso também não vai só nesse unilateralismo de determinadas potências. Quando nós assistimos o conflito em Gaza, de novo, por favor, eu tenho muito cuidado, porque nós temos aqui um ambiente de dramática propaganda, em que qualquer crítica à desproporção da reação legítima do governo de Israel ao atentado terrorista do Hamas é logo inquinado de antissemitismo. Não se trata nem remotamente disso. Mas a desproporcionalidade da reação de um Estado nacional, signatário da Carta das Nações Unidas, aliás, criado pelas Nações Unidas, não é signatário, criado pelas Nações Unidas numa resolução processada em 1948, não é? Isto daí é um problema absolutamente indicativo daquilo que eu estou conclusivamente me encaminhando para afirmar ao cabo dessa nossa reflexão. Então, veja bem, essa ordem internacional produziu fenômenos muito interessantes. Por exemplo, o conceito social-democrata, o conceito de welfare state, de estado de bem-estar social, que os europeus, genialmente, não é, perceberam com certa clareza que, antes dos mísseis balísticos intercontinentais, o território físico da confrontação da Guerra Fria era o seu território. Então, tentaram uma espécie de sincretismo, desta vez não religioso, mas de economia política, em que a social-democracia, o socialismo democrático, tentava oferecer a este pedaço de mundo, com grande força moral e intelectual para se projetar para o mundo inteiro, uma espécie de conciliação entre o ideário maravilhoso da igualdade oferecida pelos socialistas, então interpretados de forma eloquente pelos soviéticos, e a liberdade da vitória, da vitalidade capitalista, da iniciativa privada, da propriedade privada dos fatores de produção, oferecida pelo mundo capitalista, simbolizado pelos norte-americanos. Nasce, então, a social-democracia, que, na verdade, nasce com uma fragilidade estrutural que está se superando hoje. Por isso é um dos componentes graves, penso eu, desse momento de incerteza que a humanidade está vivenciando. O colapso do conceito social-democrata estava semeado no dia que ela foi criada. Por quê? Porque é natural, e essa sempre foi a crítica capitalista à social-democracia,
é natural que o estado de bem-estar social, o welfare state, que acabou virando uma espécie de paradigma sincrético para todo mundo que não queria participar dos extremos socialistas de capitalismo liberal, ultraindividualista, etc., era esse caminho, não é, do meio. Eu mesmo fui formado com esta compreensão. O eurocomunismo já é um sinal pioneiro da Europa de percepção disso. Os italianos têm um protagonismo absolutamente visionário, desta vez mais do que os franceses, que ficaram rígidos, como os portugueses ficaram rígidos no dogmatismo do marxismo-leninismo e tal. Mas o que acontecia? Esse estado de bem-estar social é muito caro, porque formar igualdade de oportunidades em ambiente capitalista significa uma cunha fiscal bastante expressiva. E essa cunha fiscal foi perfeitamente possível durante 30, 40 anos por dois fenômenos que a história superou. E eu reflito sobre isso na Europa porque isso repercute conceitualmente para o mundo inteiro. Primeiro fator, a exploração colonial imperialista direta. Então é nesse período que se descoloniza a Índia, que se descoloniza frações importantes da China, como o caso de Hong Kong, que se descoloniza parte importante da África, Portugal e Angola, França no Marrocos, França na Argélia. Então, essa receita, a Índia britânica, essa receita adicional que financiou a origem da social-democracia, vai sumindo gradualmente e a crise do financiamento do Estado social-democrata começa a se revelar. Mas há um outro fator que é absolutamente contemporâneo e dramatiza o desafio europeu e, portanto, a repercussão conceitual, especialmente para o mundo inteiro, já se faz sentir pela falta de projeto, de orientação, de rumo, de modelagens, que a Europa sempre acabou iluminando o mundo para realizar. Nós, brasileiros, olhamos para a Europa muito mais intensidade do que olhamos para os americanos ou do que olhamos para os chineses modernamente. Continuamos olhando, pedindo referências e tal, desde Montesquieu, Rousseau, Voltaire, né, na Revolução Francesa, do ideário liberal democrático, etc., até mais modernamente, enfim. O fato é que a outra perna que sustentava era uma espécie de solidão concorrencial. Os europeus, e o Atlântico Norte, no caso, os americanos, dominaram de forma solitária durante 20 a 30 anos a evolução industrial, o bem de consumo industrial. E isso era o seguinte, qualquer que fosse a ineficiência, ponho aspas nisso, da produtividade, da competitividade do produto europeu médio, se a gente quisesse ter uma televisão, tinha que comprar Telefunken dos alemães. Qualquer que fosse a sua ineficiência, os seus custos. Por quê? Porque havia uma solidão concorrencial. O Japão começa a quebrar isso, gradualmente sofisticando sua qualificação, e explosivamente começa a explodir na iminência do Oriente até o fenômeno chinês, em que o Partido Comunista Chinês, genialmente, penso eu, leio os documentos com certa compulsão, né, atrás de luz para o futuro, né, os discursos, o livro do Xi Jinping, que inclusive é editado em português, todo mundo já deve conhecer aqui. O gênio chinês do Partido Comunista, volto a dizer, não estou fazendo valorações, eu estou tentando fazer uma análise, né? Até porque quem quiser valorar isso vai ter que ser muito mais complexo e menos epidérmico do que eu estou necessariamente tendo que ser, aproveitando a qualidade da audiência que me distingue com a sua atenção. O que é o gênio chinês? Eles descobriram que as grandes perversões do capitalismo, que Adam Smith, um dos seus professadores mais exuberantes e tal, já cuidava de denunciar como possibilidade de câncer no organismo capitalista, que é a artificialização da livre competição, pelo cartel, pelo dumping e pelo dumping. Ora, o que a China faz? O dumping, superficialmente, é a oferta de um produto abaixo de seu custo de produção para destruir um competidor, enquanto se compõe novamente, ao destruir o competidor, recuperando o perdido. O chinês descobriu uma forma de praticar dumping insuperável pela legislação, por exemplo, que nós conhecemos, pelo todo o regramento, sejam nacionais e quase nenhum internacional, dada a debacle também da Organização Mundial do Comércio, da extinta rodada do Uruguai. Ninguém compreende isso, que é o dumping por escala. Então, a China produz 1 bilhão de calça jeans numa fábrica em Shenzhen e o custo de produção é relativizado a nada, a lucratividade por unidade de produto é relativizada a centavo
E a arbitragem cambial produzida pelo governo faz com que essa calça chegue mais barato do que custa produzir em qualquer pequena ou média escala do planeta, tornando irrelevante, por exemplo, o custo de logística. Mata-se a outra perna, que era a solidão concorrencial da social-democracia europeia. Resultado, a Europa entra numa crise. Margaret Thatcher, pioneiramente, tenta, auxiliada por uma obviedade, não é? De novo, não estou valorando, tenta oferecer uma resposta. Ora, se o Reino Unido está perdendo competição porque a cunha fiscal do Estado social-democrata está ficando impagável na sua transferência para a competitividade sistêmica da minha economia, trata-se, se o diagnóstico é esse, de desmontar o Estado, de reduzi-lo a uma dimensão mínima, de reduzir os custos de carregamento desse Estado, restaurando, portanto, por obviedade europeia, basicamente dos centros dinâmicos da Europa, porque nem é verdade para Portugal, para a Espanha, para a Irlanda, para a Itália, no seu norte da Itália, enfim, consegue-se fazer. Porém, as sociedades resistiram a essa obviedade, a essa existência, e colapsou a política. Problemas também derivados da descolonização ao modo como foi feita. Ou alguém duvida que a forma como foi feita a descolonização da Palestina está na raiz histórica do drama grave que nós estamos vivenciando na faixa de Gaza? Ou alguém duvida que o primeiro Estado muçulmano do Ocidente será a França dentro de uma década no máximo? Ou alguém duvida que o estresse que hoje deixa 40% dos garotos de 18 a 25 anos desempregados na Espanha não são fenômenos derivados da migração? Nós, do campo progressista do pensamento, do debate, enfim, tentamos mitigar isso com um identitarismo fugidio, quer dizer, nós abandonamos a ilusão holista de superação da desigualdade, da pobreza, da miséria, de uma humanidade que vive assentada na paz, no multilateralismo, ordenada pelo direito, e usamos o nosso humanismo, nossa solidariedade humana, para derivar para uma agenda hiperfragmentária que não responde em nenhuma dimensão ao verdadeiro problema da humanidade nesse momento. Então, nós defendemos as mulheres, que de fato sofrem discriminação, defendemos os negros, que de fato sofrem discriminação, defendemos as populações LGBTQIA+, salvo se não inventou outra letra hoje, não é que eu estou inadvertido, que também, tudo isso é justo, por favor, não me entendam mal. Só que a soma desses interesses fragmentários não é o interesse geral. Não resolve a questão da superação da miséria, da desigualdade e, fundamentalmente, da desestabilização do planeta e do colapso axiológico, de valoração mesma do que é que nós visualizamos no futuro. Eu vou pedir a cópia dessa palestra do Valdetário, do meu amigo Valdetário, meu presidente, da OAB, aqui é o OAB Ceará 3339, anuidade em dia. Vou pedir porque, de fato, o que está acontecendo nesse momento, e a Gisele ficou de me avisar se estavam faltando tantos minutos para eu terminar aqui, porque eu estou me apaixonando pelo auditório, e aí isso é um perigo. Então, repare, nós chegamos a esse momento presente. Qual é o momento presente? Quando o Woodrow Wilson desenhou um sistema de Nações Unidas precário, naif, ingênuo, desprovido de empoderamento real, de institucionalidades coercitivas, no sentido melhor que a palavra possa ter, no sentido da eficácia da norma jurídica, não há dúvida, historicamente, de que estava ajudando a preparar o caminho do desastre que deu na Segunda Guerra Mundial. Hoje, eu sou desta geração, a ONU é um sistema quase completamente falido e inútil. Eu não digo isso com nenhum prazer, eu digo isso como um repto. O sistema das Nações Unidas hoje é um sistema inútil, corrompido e muito completamente ineficaz para qualquer das graves tarefas. As duas mais graves. A questão das mudanças climáticas, em que, de novo, o inferno de uma concepção estratégica validada pela inteligência científica, apropriada pela liderança, pelos tomadores de decisão política, sem paixões e interdições sectárias, como, infelizmente, vejo isso acontecendo hoje, nós estamos caminhando para um terreno absolutamente desconhecido. Por quê? Porque o padrão de consumo não se trata de uma coisa trivial. O padrão de consumo que está matando o planeta é hoje
a grande virtude da busca pela felicidade, ela mesma no coração das novas gerações. Deixem que eu explique essa provocação que eu fiz no meu último livro. Antigamente, e não é muito tempo isso não, 30 anos atrás, ser feliz na humanidade era quanto, não é, de amor, de compaixão, de poesia, de serenata, enfim, de insurgência revolucionária, a gente alimentava na alma. Isto é que era felicitante. Ser feliz era um elemento subjetivo, espiritual. Pois bem, esta geração, hoje, trocou na sua alma o locus de busca da felicidade. Ser feliz hoje é quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente excitada por uma propaganda global, massiva, que chega para nós por todos os buracos da cabeça, em tempo real, na internet, nos celulares, nos tablets, na televisão, nos outdoor, nós damos conta de praticar com a renda apertada e exígua que temos. É este padrão de consumo que está matando o planeta. E não será trivial, não será uma política de petróleo, em que a contradição hoje brasileira é essa. O Lula, na capacidade de encantador de serpente dele, está botando a Marina Silva para defender a exploração de petróleo na margem equatorial. Por quê? Porque há uma grande e brutal perplexidade em que a racionalidade sumiu. Claro, um país como o Brasil, de desenvolvimento retardatário, de dramas de miséria de massa, como é o caso, pode fazer unilateralmente uma política de cessação de produção de petróleo, sendo um dos maiores produtores do mundo? É uma pergunta simples. Por quê? É a segunda pergunta. Moralmente, os americanos não fazem nada para descarbonizar a sua economia, e um país periférico pobre é quem vai fazer? Não estou valorando, eu estou fazendo uma pergunta. Estou fazendo uma pergunta. Muito bem, o hidrogênio verde é uma alternativa tecnologicamente dominada, mas a Europa, que poucos anos atrás satanizava a energia atômica, hoje reconhece que a energia atômica é renovável e, portanto, passou da energia do mal para a energia do bem. Há conveniência e oportunismo, sabe? E isso aqui não é uma coisa superficial nem trivial, é que o locus central das decisões humanas estão rendidas a esta grande nova premissa da felicidade coletiva do planeta. Consumo. Consumismo é um padrão de consumo. Isso vai dar muito trabalho, mas sem resolver isso, não vai acontecer. É preciso começar com as crianças, fazendo, em vez de uma pergunta, digo eu sempre, quanto custa, que é a inerência da decisão consumista, para outras duas perguntas, além dessa, que sempre será uma contingência da renda apertada. A segunda pergunta é: a quem aproveita o meu ato de consumo comunitariamente? Que aí você pode começar a decidir por consumir uma coisa mais malajambrada e um pouquinho mais cara, porque ela dá emprego a alguém e não serve uma inteligência artificial. Ou usa um agrotóxico letal para a humanidade. O Brasil acabou de licenciar 600 princípios ativos banidos da Europa, por exemplo, para ter clareza do que eu estou falando, porque aí nasce um tomate lisinho, bonito, não é, com coisa, ao invés de um tomate malajambrado com um furinho de um besouro venial, que é perfeitamente comível junto com o tomate, mas hoje ninguém quer ouvir falar nisso. De novo, não estou valorando, estou apenas descrevendo o que eu assisto nos supermercados que eu frequento semanalmente. Então, se a segunda pergunta que eu quero ponderar aqui, pensando nos jovens, é se o meu ato de consumo é amistoso à natureza na produção e no rejeito. Isso é revolucionário, mas ainda assim, feitas as três perguntas, que seriam uma mudança de paradigma para as novas gerações, cuja pedagogia não começou ainda, está fragmentariamente entrando nas escolas e tal, mas a razão é outra. A razão é outra, é a humanidade começar a entender que a disruptura tecnológica vai, sim, produzir, eu vi o restinho do seminário aqui, uma imensa maioria, ou pelo menos uma imensa fração da humanidade de inúteis. É assim que vai acontecer, inúteis. E isso não é para os governos, que é outra inerência explosiva desse momento. Não é para os governos. São 5 ou 6 capitalistas, 5 ou 6 fabricantes de chips, 5 ou 6 produtores de grandes plataformas de AI, de inteligência artificial, etc., que estão privadamente
controlando isso, o que quer dizer uma regulação completamente mais difícil, mais sofisticada, mais temerária nas suas contradições, como está vivenciando o Brasil. Mencionando o Brasil, nós estamos numa discussão pitoresca sobre a privacidade e a responsabilidade ou não das plataformas com os conteúdos que divulgam, em que a IA pode me colocar pelado, despido, sem roupa, chutando um pet e dando um soco no rosto de uma senhora de idade, com grande credibilidade e pronto. E está feito, e eu sou um homem público, e vivo do bom nome que eu possa ter ou não ter na opinião pública, e isso é um problema, porque, como nós vamos responsabilizar, isso vai gerar uma autocensura, ou nós vamos garantir o direito individual de expressão em que eu vou usar. E são absolutas novidades que exigem um esforço dos juristas, dos filósofos, sabe, e especialmente dos tomadores de decisão na política, de apressar regulamentos, soluções para esse tipo de tormentosa questão. Caminho para a conclusão. Se o sistema das Nações Unidas, assim como a Liga das Nações, está em decadência e sem eficácia, se o modo de consumo está matando o planeta, e se a violência, que é o terceiro argumento, passa de novo a ser o elemento, aspas, legítimo de exercício arbitrário das próprias razões, o que falta para entendermos de que os caminhos do colapso, os caminhos da violência globalizada, que os caminhos do colapso do planeta não estejam sendo perigosamente trilhados? Existe uma iminência. É o efeito dissuasório dos artefatos de destruição em massa. Porém, este efeito vai se relativizando. Tomemos, por exemplo, os casos mais quentes que a humanidade anota hoje, diante da impotência absoluta do sistema das Nações Unidas e da incapacidade, ou mesmo do interesse, dos grandes protagonistas globais de mediar na direção de desarmar esses conflitos. A questão da Ucrânia, que é caríssima à Europa, pelo trauma e pela memória de como foi gradualmente a escalada do Hitler, os Sudetos, a Polônia. Será que não vai vir aí uma escalada para chegar aonde não conseguiram chegar? Eu compreendo esta memória, essa tragédia. Mas a pergunta que nós temos que fazer, sem valorar, mas como pessoas preocupadas em construir um ambiente, que é a tese com a qual eu concluirei, de desarmar essa bomba relógio que a humanidade está vivenciando, a pergunta que se faz é: o que está fazendo a OTAN na Letônia, na Estônia, na Lituânia, na Finlândia, na Suécia? O que está fazendo a OTAN lá? Os americanos aceitariam que a China estabelecesse uma base com artefatos de médio alcance, de curto alcance, em Cuba? Essa resposta está dada pela história. Em 62, eles não aceitaram e puseram a mão no gatilho. Eles aceitariam que a China se associasse com a Venezuela num acordo de defesa bilateral em que tudo estivesse autorizado? É evidente que não, e com razão. Mas nós precisamos reconhecer, se estamos trabalhando sob o ponto de vista do direito, que há uma incongruência ali. O quê? O Putin tem razão? Claro que não. É o que em direito nós chamamos de exercício arbitrário das próprias razões. Há uma razão, sem nenhuma dúvida, porque o cerco, a Finlândia, Helsinki, tem uma distância, pena que não sejam muitos cearenses aqui, mas eu vou fazer uma equivalência. A distância entre Lisboa e Santiago de Compostela é mais ou menos a mesma distância de Helsinki para São Petersburgo, terra onde nasceu o Putin. E está ali agora, Helsinki, na OTAN, por pura rendição ao complexo industrial militar norte-americano e europeu. Não tem razão estratégica para isso. Não é a melhor forma de conter algum expansionismo russo, não é mais soviético. Enfim, não há razão para isso. E aí começa a humanidade a entrar nesta confusão com esse potencial de conflagração global que é na Europa, a velha Europa de tantas guerras, não é? O outro fenômeno é o Irã tentando se armar nuclearmente. Porque Israel não assina nenhum tratado internacional, não reconhece que possui, o que todo mundo sabe que possui, artefatos nucleares, e a pergunta é:
o que legitima Israel ter artefatos nucleares e algum vizinho como o Irã não ter. O olhar que eles têm é assim, ex-estados completamente destruídos institucionalmente, Líbia, Egito, Síria, tudo por uma intervenção internacional ilegítima. Quer dizer que eu estou fazendo valoração dos regimes que caíram? Absolutamente não. Conheço relativamente de perto os regimes todos. Visitei pessoalmente em épocas próprias e tal. Não admiro nenhum deles, mas a questão é, no lugar do Gaddafi na Líbia, o que é que se colocou? Baderna, narco-estado, esculhambação, dizemos nós brasileiros, em desrespeito absoluto à última flor do Lácio, em culta e bela, que é o nosso português aqui. Então, concluindo, se o quadro é esse, eu quero também mencionar Índia e Paquistão, ambos armados, com um conflito que está tendo escaramuças praticamente semanais ao redor da Caxemira. De novo, o mundo parece que não sabe de nada que está acontecendo ali. O sistema das Nações Unidas não tem efeito. Veja bem, não me parece ser uma questão tão complexa. Paquistão, a Índia, quando se refunda, saindo da questão colonial do Reino Unido, a Índia se reparte, era a mesma Índia. Índia e Paquistão por razões religiosas, e dali sai um pedaço que é Bangladesh, e a Caxemira fica ali num pedaço. Por que a gente não pode resolver isso com plebiscito? Percebe? Eu estou sendo ingênuo, completamente ingênuo, de propósito, mas é uma provocação que eu estou fazendo. Por que não consulta as pessoas o que elas querem ser, se indianas ou paquistanesas ou Bangladesh, enfim. O fato é que não há mediação, compreensão, estratégia e a humanidade, seja pela escalada da violência, seja pelo modo de consumo absolutamente insustentável que estamos vivenciando, desafia uma nova ordem. Os princípios são de base jurídico-filosófica e axiológica. Multilateralismo, solução pacífica dos conflitos, não intervenção de potências individuais em assuntos domésticos das outras, não é? E por uma ordem internacional assentada no direito. E esse direito tem que ser capaz, eficazmente, de ser prevalente sobre a força. Que grande ingenuidade, que necessidade de lutarmos ao redor dela. Muito obrigado por sua atenção.